continuar o assunto atividades econômicas e seus produtos. Nós falamos do setor terciário, do setor secundário e do setor primário, não é isso? Então agora vamos entrar no assunto relacionado a cada fase, do primário, do secundário e do terciário. Vamos iniciar falando da agricultura, então abram na página 32. A agricultura compõe o setor primário. Lembra quando tia Erika disse que o setor primário é naquele onde a gente retira a matéria-prima? Então, na agricultura, não é isso? Todos os alimentos retiramos de lá do campo. Então, ela é uma atividade que envolve o trabalho com o cultivo do solo para a produção de alimentos e também de matérias-primas que serão utilizadas pelas indústrias para a fabricação de outros produtos. Então, da agricultura, do campo, do setor natural, a gente não retira somente alimentos, a gente também tira matéria-prima para produzir produtos, como mesas, cadeiras, portas, telhados e muitas outras coisas, né? Isso a gente retira o ferro, a gente retira o minério. Em nosso dia a dia, consumimos diversos produtos que têm sua origem na agricultura, como os legumes, as verduras, as frutas e os grãos. Então, são produtos que a gente consegue retirando lá do setor primário, né? Isso lá na agricultura. Esses alimentos, eles podem ser consumidos sem passar por qualquer processo de transformação, ou seja, em seu estado natural. Ou seja, a gente não pode chegar numa árvore frutífera, por exemplo, arrancar a maçã e comê-la sem ter que ir para a indústria? Podemos. A gente não pode retirar um alface e comer sem ir para a indústria? Podemos. No mínimo que temos que fazer é lavar, mas não precisa passar por nenhuma transformação. Então, existem produtos que a gente retira, sim, da agricultura, do setor primário, que a gente pode consumir sem passar por nenhum tipo de transformação. Também consumimos alguns alimentos após serem beneficiados, ou seja, que passaram por processo como lavagem, secagem e foram descascados e embalados, como o arroz, o feijão e o trigo. Então, esses produtos, eles passam por um processo, então eles precisam serem cuidados antes de serem consumidos, né? Isso, eles passam por lavagem, por secagem e vão serem embalados para poder servir para o consumo. Então, nesse caso, do arroz, do feijão e do trigo, eles passam por esse processo. Existem produtos naturais que são transformados, geralmente na indústria, e que resultam em outros produtos, como é o caso da cana-de-açúcar, que se transforma em açúcar e também em combustível. E o grão de soja, que se transforma em óleo vegetal. Então, olha aí, a gente viu produtos que a gente retira da agricultura, no qual a gente pode comer, consumir de forma natural, da mesma forma que a gente retira, só precisando a gente lavar por causa dos insetos, da poeira, né, de agrotóxico. Como tem aqueles produtos que passam por um certo cuidado, como lavar, ensacar, né, secar. E tem aqueles produtos que realmente tem que passar pela indústria, como no caso da soja e da cana-de-açúcar. Igual ou diferente? Isso na página 33. Observem as fotografias a seguir. Elas retratam paisagens rurais relacionadas à agricultura. A forma como as pessoas estão cultivando a terra é igual ou diferente? Explique sua resposta. Então, vocês irão analisar direitinho e vocês irão aí dizer se é uma forma igual de cuidar da terra, certo? Vamos agora falar um pouquinho da pecuária. A pecuária, atividade também econômica, que faz parte do setor primário também, está relacionada à criação de animais, como bois, porcos, aves e ovelhas. A criação desses animais tem como finalidade obter produtos que muitas pessoas consomem no seu dia a dia, como a carne, o leite, os ovos.
Vamos conhecer alguns desses animais. Então, tia, por que eles fazem parte do setor primário? Porque eles vêm também da natureza. A gente pega da natureza, tudo que a gente pega da natureza para poder transformar é setor primário, ou seja, é a matéria-prima. Então, temos aí os bovinos, que são bois e vacas. Os produtos que eles nos oferecem são a carne, o leite e o couro. Temos aí ao lado os suínos. É a criação de quê, tia Érica? Dos porcos e porcas. E os produtos que eles nos oferecem? Carnes e seus derivados, como linguiça. Tia, por que a senhora fala que são derivados? Porque a linguiça, ela é feita das carnes. Então, das carnes passada por um processo de moer. Moe, pega aqueles vários tipos de carne que formam a linguiça. Os caprinos. Os caprinos são os bodes e cabras. E quais são os produtos? Carne e leite. Ovinos, carneiros e ovelhas. E os produtos? A carne e a lã. As aves, as galinhas, os patos, avestruzes, marrecos. E os produtos que eles nos oferecem? A carne e os ovos. Extrativismo. O extrativismo também é uma atividade econômica que compõe o setor primário. A gente extrai dali, então a gente está retirando da natureza. E tudo que retira da natureza é setor primário. Ele baseia-se na extração de recursos provenientes da natureza. Então, tudo que a gente tira da natureza, como o Tia acabou de dizer, é primário sim. Esses recursos podem ser de 3 tipos. Então, o extrativismo ele pode ser animal, vegetal e mineral. Então, o extrativismo ele é classificado dessas 3 formas. Extrativismo animal, vegetal e mineral. O extrativismo animal, ou seja, a extração animal, consiste na atividade de captura de animais em seu habitat. E o que é seu habitat? É o ambiente natural em que eles vivem, meus amores, que eles se desenvolvem. Então, toda vez que vocês ouvirem falar a palavra habitat, vocês estão já sabendo que é o ambiente em que eles vivem, que eles se desenvolvem. A principal atividade desenvolvida no Brasil é a pesca de peixes e camarões e a coleta de caranguejos e ostras. Vocês conseguem ver aí através das imagens que tem abaixo a pesca artesanal em Balneário, lá em Santa Catarina, e a coleta de caranguejos lá no mangue. Vamos falar agora um pouquinho sobre a extração vegetal. Ela envolve a coleta de produtos que crescem em áreas de vegetação de forma espontânea. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não precisou estar plantando. Ou seja, de forma natural, elas cresceram. E vocês poderiam perguntar assim para a tia Érica: tia, como alguma coisa cresce se a gente não plantar? A tia já explicou também em alguns momentos das nossas aulas que através dos passarinhos, dos ventos, das chuvas, eles pegam, por exemplo, no momento que o passarinho está lá bicando uma fruta, por exemplo, no biquinho dele pode vir preso uma semente. E no momento que ele está sobrevoando, aquela semente cai do biquinho dele em alguma terra e de repente começa a chover. Ele vai para a terra, que é uma terra boa para o plantio, e simplesmente ele nasce espontaneamente. Ou seja, foi alguém que plantou? Não. A semente, casualmente, caiu do bico do passarinho e ali naquela região nasceu uma árvore, uma planta frutífera ou quem seja, a partir daquela semente. Como as chuvas e os ventos também ocasionam isso. Alguns exemplos de produtos vegetais extraídos da natureza são frutos como o açaí e o guaraná, palmito, látex, raízes, castanhas e madeiras. Vocês conseguem ver aí também na imagem abaixo uma coleta de açaí lá em Belém do Pará. E vocês também conseguem ver a extração do látex, que é uma espécie de líquidos que faz a borracha. Vamos falar agora um pouquinho da extração mineral. Ela constitui na obtenção de recursos minerais.
A exemplo do ouro, da prata, do cobre e do diamante. Essa atividade ela pode ser desenvolvida de maneira simples, manualmente e com o uso de poucas ferramentas, como na imagem A que vocês estão vendo aí logo abaixo. Ou também no meio de equipamentos modernos e de alta tecnologia, como vocês estão vendo aí na imagem B. Então, olha aí, a extração do ouro lá no rio Gardon, em Gard, na França, de maneira... Desculpa, meus amores. Manual, como ao lado vocês estão vendo uma mineração de manganês, que é feita já através de um maquinário enorme, não é isso? Indústria. As indústrias compõem o setor secundário da economia, por meio de máquinas e do trabalho de pessoas. Isso lá nas indústrias, como também já falamos em outros momentos. Tanto existe o trabalho manual, que as pessoas fazem com a mão, como por exemplo, nós temos aqui na nossa cidade uma fábrica de tecidos, né? Isso, a Peixoto Gonçalves. Lá existe o trabalho manual, em que as pessoas têm que pegar o tecido e fazer alguma coisa como tecido, como separar, passar fios. Como existe também o trabalho com máquinas, máquinas enormes que fazem o trabalho no lugar do ser humano. Por meio dessas máquinas e do trabalho de pessoas, as indústrias têm como principal função a utilização dos produtos provenientes do setor primário para a fabricação de novos produtos. Ou seja, a transformação da matéria-prima em produtos industrializados. Assim, a matéria-prima é a base para fabricar outros produtos. Ou seja, a indústria, ela pega a matéria-prima lá do setor primário, não é isso? E vai para o setor secundário, que no caso é a indústria, para passar por uma transformação. As matérias-primas para as indústrias. A indústria, ela necessita de diferentes matérias-primas para a fabricação dos diversos produtos. Então, são muitos produtos, não são poucos, não são muitos. Então, também são muitas matérias-primas que são necessárias ali naquela indústria, que consumimos no nosso dia a dia, como roupas, calçados, eletrodomésticos e alimentos. Essas matérias-primas, elas são classificadas em 3 tipos. De acordo com a sua origem, ela pode ser animal, como o leite, a carne e o couro. Ela pode ser vegetal, como as frutas, trigo, soja, madeira e muitas outras coisas. E ela pode ser mineral, como a areia, como o sal, o minério de ferro, o cobre, o ouro e muitos outros minérios. Vamos conhecer alguns exemplos? Olhem aí abaixo. Temos algumas imagens, como por exemplo a indústria de calçados, temos a indústria de papel e celulose e temos a indústria de sal. A imagem A, ela apresenta uma indústria de calçados, que tem como matéria-prima o couro. Na imagem B, podemos observar uma indústria de papel e celulose, cuja matéria-prima é a madeira. E vocês podem dizer, tia, a gente tá falando de papel, celulose. Pois é, a madeira é a matéria-prima para fazer isso. Já na imagem C, apresenta uma indústria de sal, que tem como matéria-prima o sal marinho, ou seja, lá do mar. Qual a diferença entre a produção industrial e a produção artesanal? Você sabia que é possível fabricar alguns produtos tanto de madeira industrial quanto artesanal? Observe as fotografias a seguir. Para a fabricação de vasos de cerâmica, a matéria-prima utilizada é a argila, geralmente extraída das margens dos rios. A argila também é utilizada para a fabricação de tijolos, telhas e pisos. Os vasos de cerâmicas, eles podem ser produzidos de maneira industrial. Dessa forma, os vasos são produzidos em grandes quantidades,
E para isso, necessitam de máquinas e equipamentos e também do trabalho de muitas pessoas. Para fazer muitos vasos é preciso de muitas pessoas. E também as maiores indústrias precisam de máquinas enormes para poder ajudar nesse trabalho também. Outra forma de fabricar os vasos de cerâmica é o artesanal, ou seja, que envolve o trabalho manual. Esse trabalho artesanal é o que nós temos aqui no nosso vizinho, Santana do São Francisco. É isso mesmo, na cidade que mora a nossa coleguinha Alexandra, o nosso coleguinha Marcos Eduardo, não é isso? Então, lá, o nosso coleguinha Otávio Mendonça, que ele também mora lá. Então, é lá na cidade dos nossos coleguinhas que tem esse trabalho maravilhoso, que é o artesanal, é o trabalho feito com as mãos. E eles empregam equipamentos simples e produzem em pequenas quantidades. Já não é uma quantidade como uma fábrica. Uma fábrica, ele produz uma quantidade imensa. É por isso que precisa de um maquinário, máquinas. Além do trabalho de pessoas, de máquinas, muitas máquinas. Já o trabalho artesanal, que é o que acontece aqui em Santana do São Francisco, né? Popularmente conhecido como carrapicho, ele é o artesanal, feito com a mão. É verdade? Quando são feitos por meio do trabalho manual, os vasos de cerâmicas podem ser elaborados com elementos diferentes um do outro, sem necessariamente apresentarem padronização. Sim, é verdade. Sem ter uma padronização, porque lá nas indústrias existem as formas. Então, quando tem as formas, é tudo igualzinho que sai, né? Tudo igualzinho. É como a mamãe quando pega uma forma de bolo. Se a mamãe fizerem vários bolos naquela forminha, saem todos os bolos iguais. Já na produção artesanal, não. Eles podem variar de acordo com a produção do movimento da mãozinha deles lá na máquina que eles utilizam. Que não é bem máquina. É um objeto, que tia não sabe agora o nome, onde o barro, né, a argila, ele vai girando e ele vai manuseando com a mão. Então, saem formatos belíssimos e diferentes. Vamos agora falar um pouquinho sobre o comércio. O comércio, ele compõe as atividades do setor terciário. Então, vamos recapitular. Primário, lá da natureza, da agricultura. Secundário, quando ele sai de lá da natureza, da agricultura, da pecuária e passa para a indústria. E depois que ele passou pela indústria, que ele foi transformado, para onde é que ele vai? Para o comércio, para ser vendido. Então, aí é o setor terciário. Então, o comércio, ele compõe das atividades do setor terciário, onde envolve as atividades de compra, venda e troca. Então, é lá no comércio que a gente pode vender, a gente pode comprar, a gente também pode trocar. A gente pode fazer tudo isso entre pessoas, não é isso? E também entre empresas. A comercialização das mercadorias é realizada em diferentes estabelecimentos, como lojas, supermercados, padarias, farmácias, restaurantes, feiras, shopping centers, pela internet e por meio do e-commerce ou do comércio eletrônico, que a gente sabe que hoje funciona muito. E nessa época de pandemia, aí é que está funcionando muito mesmo, porque a gente não pode ir nas lojas comprar, então a gente faz as compras, na maioria das vezes, de forma virtual. E mesmo antes da pandemia, já se fazia essa compra, né? Mas agora com a pandemia está bem mais frequente. Então, vocês conseguem também observar aí umas imagens abaixo sobre isso. Ok? Então, é isso, meus amores. Temos aqui, só para encerrar, falando sobre a prestação de serviço, é bem pequenininho, já para encerrar o nosso conteúdo, que ele diz assim: prestação de serviços. A prestação de serviços também compõe o setor terciário. É uma atividade econômica que envolve os serviços prestados por profissionais por meio de seus conhecimentos específicos, como médicos, dentistas, advogados, professores, jardineiros, faxineiros, motoristas, entre outros. O comércio e a prestação de serviços
de serviços são as atividades econômicas que mais empregam profissionais no Brasil. Então, o serviço que essas pessoas fazem também está dentro do setor terciário. E vocês conseguem ver aí abaixo algumas imagens referente a esses profissionais que se engajam dentro do setor terciário. Então é isso aí, meus amores. Falamos sobre os 3 setores que estudamos desde a aula passada, né? O setor primário, terciário e secundário. A gente encerra por aqui a nossa aulinha. Tem o exercício aí para vocês, que a tia vai colocar aí a agendinha no final, certo? Bons estudos, meu amor, e até a próxima aula. Tchau!